Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. A partir do verso 1. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus. E chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. E vão depressa e digam aos discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Era medo e alegria. E foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe o que, irmãos? Os pés. E lhe adoraram. Então Jesus lhe disse mais uma vez: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. A gente vai vê-lo face a face na eternidade, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, amigos, querida igreja, se a Páscoa disser qualquer coisa para nós, é que Jesus estará sempre conosco. Sabe qual é a beleza do túmulo de Jesus? É porque ele está vazio. O poder que emana dali é isso. Ele não está morto, ele ressuscitou. O sepulcro de Jesus é famoso justamente por isso. Satanás achou que tinha vencido quando fez homem e mulher pecar no jardim. E também quando ele enfrenta a crucificação. Mas a aparente vitória de Satanás, o Senhor nosso Deus tornou em derrota, quando Jesus, ao terceiro dia, como foi cantado aqui, ressuscitou dos mortos. Diga aí para quem está do seu lado, diga assim: ele venceu a morte. Diga mais forte, diga: ele venceu a morte. Está escrito, Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18. Não temas, porque eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Significa dizer que como Jesus venceu a morte, com ele também nós venceremos. Aqueles que vivem em intimidade autêntica com Deus, aqueles que conhecem a palavra e embasam sua vida na palavra, não temem nem a morte. Não precisa se expor a ela, flertar com ela, mas não há medo, nem da morte. O que é que a Bíblia diz? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte e a tua vitória? Porque graças a Deus, o Senhor já nos deu, por meio de Cristo, a vitória sobre a morte. E você que está em casa, ou no seu trabalho, e nesses dias tão difíceis, se encontra apavorado, por causa da morte ou da sua possibilidade. Em Cristo, há a segurança que você tanto anseia. Somente em Cristo. Ele quer entrar na tua vida. Ele quer entrar na tua casa. Ele é o príncipe da paz. Você não precisa ser refém do medo. A ressurreição de Jesus deve ter sido bem cedo pela manhã.
O texto de Mateus 28 nos diz que o terremoto e o anjo abriram o túmulo, não para permitir que Jesus saísse, não, mas para permitir que as testemunhas entrassem. A mensagem daqueles anjos para aquelas mulheres foi: venham e vejam. Agora saiam e contem. Você está fazendo isso? Não é só na Páscoa, é todos os dias da sua vida. Ele ressuscitou. Ele está à destra de Deus nesse exato momento, intercedendo por mim e por você. Agora, qual é a ordem da Páscoa? Saiam e contem. Essa para mim é a ordem da Páscoa. Anunciar que Ele não está mais pendurado em um madeiro. Irmão, Ele vive, Ele reina para todo o sempre. Mateus 28, de 8 a 10. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. E eis que Jesus vem ao encontro delas e diz: salve. Elas se aproximam, elas se rendem aos seus pés, aos pés do Salvador, e o adora. Então Jesus diz: não tenham medo. Vão avisar meus irmãos que se dirijam para a Galileia, porque lá eles me verão. Eu chamo sua atenção para o que Jesus faz e diz nesse texto de Mateus capítulo 28. Aquelas mulheres receberam a notícia pelo anjo do Senhor, constataram a verdade de que Jesus havia ressuscitado, já estavam indo anunciar a todos. Mas antes, diz o texto que, primeiro destaque que faço, o que foi que Jesus fez? De Jesus, diz o texto, ele veio ao encontro delas. Jesus quer entrar na tua casa nessa manhã. Jesus quer entrar na tua vida nessa manhã. Eu também posso lhe assegurar que a mensagem bíblica da Páscoa é: Jesus ressuscitou, sabe para quê? Para vir ao teu encontro. Ele ressuscitou, sabe para quê? Para entrar na tua vida. Ele ressuscitou, sabe para quê? Para fazer a obra que só Ele tem poder para fazer dentro da sua casa. Ele ressuscitou e hoje vem ao seu encontro. O que você vai fazer nesse encontro é decisão sua, porque Ele deseja te abençoar. Ele tem poder para te fazer uma nova criatura. Ele tem poder para remover o fermento velho. A vida que você está vivendo até o dia de hoje, longe, afastado da presença do Senhor, Ele quer mudar a história da tua vida. Ele quer mudar a história da tua família. Hoje, Jesus veio ao teu encontro porque Deus lhe enviou ao mundo para procurar, para buscar, para salvar o que se perdeu. E eu quero te dizer que essa procura pelo homem perdido e afastado da sua presença tem início lá no Gênesis. Você lembra? 3 versos de 8 a 10. Ele vai, Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco. Onde está você, Adão? Você que está em casa, você que gosta de participar desse culto, mas ainda não se entregou a Jesus. Ele ressuscitou e criou tudo isso aqui nessa manhã para eu te perguntar: onde você está? Vivendo na presença dEle? Onde você está afastado da sua presença? Como é que devemos entender essa pergunta feita por Deus ao homem caído em Gênesis 3:9? Onde está você? Ele não faz essa pergunta pelo fato de necessitar de informações. Essa pergunta é graça. Ele dá a oportunidade do perdido ser achado. Mas a grande questão é que nem todos querem. Mas Ele ressuscitou para vir ao teu encontro. E quer salvar a sua vida nessa manhã. Você está aí na sua casa, morrendo de medo. Ele vai dar um salve para você. Salve. Ou seja, fique em paz. Eu estou vivo. Está tudo dominado. Eu tenho o controle de todas as coisas. Segunda coisa que destaco é que Jesus disse a elas, no verso 9 de Mateus 28, esse salve. Essa expressão pode ser traduzida por graça, paz,
saudação maravilhosa, que palavra doce para o dia da ressurreição. No coração daquelas mulheres, nos diz o texto no verso 8, que estava um misto de emoções. Elas se encontravam, está lá no verso 8, tomadas de medo e também por grande alegria. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? Será que está perturbada, aterrorizada, aflita, devido às lutas, essa conjuntura? Como é que você se encontra? O príncipe da paz vive e está batendo a porta do teu coração e quer entrar na tua casa e te dar um salve, graça e paz, para que tudo se acalme na sua vida. Mas ele também disse para aquelas mulheres no verso 10, não tenham medo. É interessante que em Marcos 5, 36 e 38, quando na casa de Jairo já estava instaurado um grande alvoroço, porque é o que diz o texto, havia um grande alvoroço, o problema já existia e estava completamente instaurado. Quando deram a notícia que a sua filha morreu e disse, não incomode mais o mestre, Jesus dá um salve para Jairo. Quando dizem a ele assim, não tem mais jeito, Jesus olha para Jairo e diz assim, não temas, continua crendo que você vai vencer, irmão. Vamos continuar crendo, isso aqui vai acabar em nome de Jesus. Vamos continuar crendo, dias melhores virão para a nossa nação. Vamos continuar crendo, porque o nosso Deus é justiça. Jairo, não tenha medo, apenas continue crendo. Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra poderosa. Agora, só pode tomar posse dessa verdade aqueles que têm o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Eu já citei o texto, mas vou repetir. Apocalipse capítulo 1, versos 17 e 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos de séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Talvez você esteja aí pensando que é o fim, que acabou, perdeu um ente querido, situação difícil, não tem mais jeito. E o Senhor está dizendo o quê? Não tenha medo, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Não temas, porque eu tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Não tema, porque eu sou o alfa e o ômega. Não tema, porque eu sou o primeiro e o último. Não tema, porque eu conheço o final desde o início. Ele tem o controle de todas as coisas. E eu quero destacar aqui o que aconteceu depois de tudo que Jesus fez e disse. Mateus 28. Perceba que depois que Jesus veio ao encontro delas, depois que Jesus as abençoa com a sua palavra, elas só poderiam fazer o quê? Elas se aproximaram, abraçaram-lhe, não o rosto, mas abraçaram-lhes os pés e lhe adoraram. É exatamente isso que você precisa fazer. A razão de ser desse culto para a igreja, agradecer a Deus pela obra da cruz, mas essencialmente como igreja, dizer que Jesus ressuscitou para salvar a sua vida. Dizer que Jesus ressuscitou para fazer uma obra maravilhosa na sua família. Ele ressuscitou e veio ao seu encontro hoje para mudar a sua história. O que é que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2? Diga comigo assim: Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Você tem noção do poder que há no nome de Jesus? Esse nome é lindo, irmão. Esse nome é poderoso. Esse nome levanta os mortos. Esse nome é sobre todo nome. O que é que esse nome faz? Esse nome liberta. Esse nome salva. Esse nome restaura. Esse nome mudou a história da minha vida. Mudou a história da sua vida.
Esse nome é poderoso para mudar a história de quem quer que seja. Quero, de forma direta, chamar a sua atenção no texto para a verdade aqui expressa. Foi Deus que deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, em toda a terra, céus e até debaixo da terra. Amém? Que nome é esse? Ele veio como servo, mas ele ressuscita como o quê? Como o quê, irmão? Da primeira vinda, ele veio para servir. Ele não tinha nem aonde reclinar a sua cabeça, mas ele ressuscita como Senhor. A coisa muda. Todo joelho vai ter que se dobrar. Na igreja primitiva, o grande título pelo qual Jesus ficou conhecido vem da palavra grega Kyrios, Senhor. Ele ressuscita assim, não mais como servo. Ele está entronizado num trono de glória. Todos precisam lhe adorar, precisam bendizer o seu nome, precisam, como aquelas mulheres, se render aos seus pés, para lhe adorarem. Essa palavra significa proprietário. Ele é Senhor da tua vida? Ele ressuscitou, irmão. Como Salvador, eu sei que todo mundo quer, mas ele ressuscitou como Kyrios, proprietário. Ele pagou na cruz o preço da minha vida. A minha vida não é minha mais, é dele. Porque agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive. Paulo vai dizer em Coríntios: um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si. Muitos querem um evangelho de conveniência. Quer saber que Jesus livra do inferno, mas não quer como Senhor. Ele ressuscitou como Senhor. Ele tem que ser o Senhor dessa igreja. Ele tem que ser o Senhor da sua vida. Ele tem que ser o Senhor da sua casa. Ele tem que ser o Senhor dos seus filhos. Ele ressuscitou como o Senhor. Essa palavra significa proprietário. Chegou a ser o título oficial dos imperadores romanos. O imperador romano era intitulado como Kyrios em grego e Dominus em latim, Senhor e dono. Eles exigiam esses nomes, esses títulos, para por eles serem adorados. Quando Jesus é chamado de Senhor, significa que Ele é o Senhor e dono da vida, Rei dos reis e Senhor dos imperadores, de papa, de quem quer que seja. Ele reina soberano sobre tudo e sobre todos. Entenda, Ele é Senhor de uma maneira que deuses pagãos e ídolos mudos nunca serão. Nunca. Por quê? Porque Ele trilhou o caminho da humildade. Ele adentrou no caminho da obediência até a morte, morte de cruz. E Deus, diz Filipenses capítulo 2, Deus lhe deu um nome que está acima de todo. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é o soberano do universo. E Ele morreu por você, Ele morreu por mim. E nessa manhã, mais uma vez, em sua graça e misericórdia, o Senhor lhe dá a oportunidade de você fazer como aquelas mulheres, se render aos pés do Salvador e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida.